Meu nome é Arlete Rua, sou figurinista do espetáculo Da Janela ao Mar. É. E o Kleber, esse que eu estava dizendo há pouco, a gente circula muito juntos, né? A gente conhece muitas pessoas, mas é a primeira vez que eu também estou tendo esse contato com ele. Ele já fez outros trabalhos com a companhia. Esse é o meu primeiro. É muito simples, né? Depende do diálogo que você tem com o profissional, né? Então a gente passa por todo o percurso para chegar nas pranchas. As pranchas são o que determina o figurino, ele se aproxima ao máximo do que você projetou, junto com o diálogo com o diretor cênico, com o diretor de arte, que nós temos o Cleiton Dier. E, e aí depois entra o visagista, né, já com essas conformidades definidas. E aí o visagista vem e propõe também uma série de condições para agregar. Então tudo certo. Mas os figurinos, todos você que montou, ou o Cleiton já tinha algo mais estruturado? O diretor de arte ele faz uma condução, né? Ele já tem, como o dramaturgo é o diretor cênico também, já tem os seus desejos, né? Já tem a imaginação do que pretende, né? Então tem esse canal entre ele, entre o diretor de arte e por fim chega no figurino. O figurino, basicamente, o figurinista a função dele é tanto trabalhar em função do texto, obviamente, mas a gente insere na cena seres que habitam um ambiente proposto pela cenografia. Então a gente aguarda a cenografia ser levantada, a proposta de cenografia ser feita e ser aprovada, e vai ser isso, ou próximo a isso, né, que se determine. E depois é que eu entro, porque aí, como figurinista, né, porque eu também sou cenógrafa, aderecista e pintora de arte, mas nesse trabalho como figurinista, depois você entra para vestir, né, essas pessoas. E elas têm que ser pessoas que habitam, seres que habitam aquele ambiente proposto pela cenografia. Então a linguagem visual ela já vem de uma estrutura, né, de um pensamento já determinante. Então o Cleiton, que é o diretor de arte, também é o cenógrafo, então mais força ainda no desejo, sabia o que ele queria. E eu vim, o primeiro trabalho com eles, né, tanto com o Ângelo quanto com ele, então eu vim tentando entender, né, e a gente tem que atender os desejos, né. Então a gente não trabalha em função da gente, não, assim, não tem nossas querências, a gente está em função Atingir expectativas. do que o projeto quer, né. E qual Mas sim, foi... tem contribuições, obviamente, tem muito jogo. No caso, eu fiz várias pranchas, eu fiz 3 pranchas, né? E a gente chegou no produto final, então você vê que tem uma mudança grande de pintura de arte, né? Esse trabalho é um desafio enorme, porque é um trabalho com manipuladores e a gente trocou muito em relação a isso, porque quer-se manipuladores que sejam nulos, mas não tanto, né? Então tem uma medida aí bem complexa para a gente chegar nessa forma dos manipuladores. A sua ideia original, ela já se aproximava desse resultado final, ou quando você teve a primeira impressão era totalmente distante? Não, é próximo, é super próximo. É, as, é, Usa um exemplo, o manipulador. Você pensava, você já pensava essa característica dele mais invisível, nesse tom mais claro? não, sim, é porque isso vem são os desejos, né, os briefings, né, que vieram antes. Então a gente tinha
essa condição da cenografia Mais claro. ter um ciclorama, que é um fundo branco, tanto para receber luz, quanto possivelmente, não sei se havia um pensamento de projeções, mas eu sei que vai ter alguma coisa em gobo. Então, para eles serem nulos, era o pensamento invertido. Normalmente, quando a gente tem a caixa cênica, a gente tem a rotunda, né, que é o pano preto. Então, os manipuladores se vestem de preto para justamente ter plano e contraplano não aparecerem. E aí, de cara, eu já tinha essa condição deles serem no pensamento invertido, deles serem claros, para se fundirem com o ciclorama. Depois, com o passar do processo, continuou-se a necessidade a condição deles serem claros, mas não mais tão fundidos com o ciclorama. O ciclorama agora vai receber um projeto de iluminação, com backlight e tudo, então não vai ser um pano branco, né? Então a gente vai ter, inevitavelmente, essas criaturas destacadas. Mas sim, você não trabalha, você começa fazendo prancha de referências, você busca tudo, você envia, e você pergunta, e é isso que você quer, porque a intenção do profissional é justamente chegar o mais perto do que se deseja. Aí você vem com alguma coisa que às vezes o diretor não nem imaginava, mas coube. Então essa questão das cabeças, eu garimpei umas referências, eu trouxe isso porque o Ângelo queria que eles não tivessem uma fisionomia humana. Não sei nem se chega nesse lugar de humano ou não, mas não queria uma fisionomia aparente, uma expressividade no olhar. Aí eu trouxe essa proposta. Enfim, a gente vai um pouquinho de cada um, assim, né? Então, a paleta de cor é uma proposta que o figurinista faz, e aí muda um pouquinho, puxa para cá, puxa para lá, mas nada muito diferente do que vem, né? E conhecendo, já tendo passado por vários dias, assistido várias vezes, você, com todas as suas características, você falou que você, além de figurinista, é cenógrafa também. Então, você diria que você mudaria alguma coisa com você? Você acrescentaria? Pergunta capciosa é essa no momento desse? Não, tô feliz, assim, não. É muito complicado o tempo curto que a gente tem na sala de espetáculo, né? No palco em si. Então, a gente não tem um tempo hábil de ver a engrenagem toda, né? Porque o teatro se dá com todas as assinaturas ao mesmo tempo. Então a gente não, por exemplo, até então a gente não tem a possibilidade de ter a experimentação de luz. A luz muda tudo, né? Então quando a gente fala, eu estou trazendo um off-white para não trazer o branco estourado, é porque o off-white já vai estourar. E a gente fica sem saber muito, né? O que eu faço, o que eu não faço. Eu dou um banho para baixar o tom, Então, o ideal é que a gente tivesse as condições de todas as assinaturas estarem fazendo experimentações. Como isso não ocorre, nesse caso, a gente não vai ter esse tempo hábil de ver tudo no palco. A gente fica ali ainda com os pensamentos, né? Mas... Não sei como se chama o tom, mas eu senti que o figurino, no geral, vai meio que pro algodão cru, então não fica próximo do branco, mas ainda não é branco. Era esse medo da luz? Porque a gente não... dificilmente a gente coloca branco in natura, né? Branco, né? Porque estoura muito. Então, é claro que você tem figurinos com branco, mas não nesse caso, que é uma grande massa, seria inadequado, vou falar assim, se a gente partisse para um branco. A princípio, a direção de arte tinha pensado nisso, porque, ora, o ciclorama é branco, então a gente, para anular, seria branco. Depois a gente foi chegando para um off-white, e eu parti para o algodão cru, então tudo é de algodão e linho, para eu poder ter manejo de tingimento. Eis que vamos mudar a ideia, né, no meio do curso, que isso pode acontecer.
Então eu teria manejo de jogar isso numa panela e mudar o tom, já que é tudo com fibra de algodão. É, isso, a questão deles. E aí os únicos 2 pontos de cor, eu estou falando ainda do figurino, né? Estão nas duas personagens, né? Que é a mãe e o Jota. Então essas escolhas também dentro de uma paleta, né, imensa que a gente tem cromática, você escolheu uma única cor para a mãe, né? Ou escolheram uma única cor para o menino, então tudo isso é muito duvidoso. São escolhas que a gente conversa muito, parece bobagem, né? Mas não é, porque são os pontos de cor. Então eu tenho que entender quais são as cores propostas na cenografia, e a cenografia ela é muito sutil nesse lugar, né? Porque ela é toda vazada, eu não tenho áreas que me forneçam, né, uma paleta de cor. Então tudo isso veio, essas cores vieram também. Claro, a mãe eu propus um roxo, foi eu que propus, foi aceito, né? O menino também, a gente foi chegando, né? Mudamos a cor da camisa dele para não ficar branca como do boneco. E o diretor de arte acha que não precisa ser um espelhamento fidedigno, mas ele está próximo, né? Então a gente vai conversando. Aí quando a gente chega no comércio não tem o raio da cor que a gente quer, aí a gente manda foto, manda, né? Tô na rua produzindo, só achei isso, tá legal, eu gosto, você gosta. Então nenhuma decisão é tomada sozinho. Né? Isso para todos, para o visagista, para o iluminador, nenhuma decisão a partir do momento que a gente tem uma direção de arte, tudo tem que ser passado por ele e aprovado por ele. Então a gente tem uma boa condução assim quando tem essa direção, né? Você acha que essas outras qualificações nesse meio da arte te ajudam a entender mais rápido as ideias quando o diretor de arte te passa? Tem Porque saber tem a sobre a parcela de cena, conhecimento. Eu trabalho com a visualidade cênica há 23 anos. Então, né, você tem um domínio de algumas coisas. Eu sou aderecista também, eu costumo brincar e dizer que adereço é tudo novo, né? Você nunca fez aquilo. Então, o que te faz ter êxito naquilo é você ter ainda um conhecimento de alternativas, né? Podemos fazer assim, podemos fazer assado. Acho que um fundamental aqui nesse processo foi conhecer as pessoas pela primeira vez. Eu não conhecia ninguém. Ninguém. Né? Conhecia o Clayton, de ter trabalhado com ele numa outra companhia, como aderecista. E aí surgiu o convite. Aí, então, conhecer as pessoas, quais são os pontos, né, de comunicação que essa pessoa tem. Eu acho que é a parte mais difícil, assim, porque eu preciso atender aos desejos, né, às querências das direções. Né? Como é que esses diretores pensam? Eu não sei, eu não conheço. Então, né, você vai chegando com timidez, assim, e esse é o maior desafio. Do restante é óbvio, você não pode jamais fazer um projeto ou propor alguma coisa que você não saiba o caminho para resolver aquilo. Isso é de uma imprudência absurda, né? Tem a condição também do tempo de vida aí na área de você sempre ter que trazer as coisas com bastante antecedência. O ator tem que usar o figurino, né? Tem que calçar o sapato. Não pode ser nada surpreendente. Aquilo ali tem que fazer, ele tem que saber usar aquilo, ele tem que, para saber usar, tem que usar, né? Então, você também tem isso, né? Você traz com antecedência. Então, tudo que está no projeto, quando a gente desenha, que é o que é, né? Que tudo é conversado por aqui, e para chegar aqui teve um longo caminho, mas tudo que está aqui, você tem que saber executar.
Você não pode ter uma ideia mirabolante e depois como é que eu resolvo isso, né? Então, isso faz com que você, se você sabe como executar plenamente, quais são os caminhos que você vai seguir, então você sabe manejar o tempo, que eu acho que a maior dificuldade do teatro é o tempo. Falando sobre essa execução, o que você diria nesse projeto, assim, ao todo? Pode ser de um personagem específico ou pode ser de uma forma mais abrangente. Qual foi a maior dificuldade na produção do figurino em si? Da prancha, de passar da prancha para vestimento? Ah, não sei se tem uma maior dificuldade, não. A gente trabalha, figurinista tem sempre um costureiro cênico, né? No meu caso, Júlio César, para esse projeto. E, sim, tem um serviço, né? Porque é um figurino trabalhoso, não parece, você olha assim e fala, né? Ele é muito trabalhoso, muito dispendioso no caso de muita costura à mão, né? E muito pensamento à frente, é sempre o pensamento, porque por algumas semanas eu trouxe ele aqui todo off-white, aí de repente chega com a cor, então é você pensar no material, mas assim, não tem uma. Não é trabalhoso a mão de obra, da costurinha à mão, de fechar as coisinhas, né? Que é bem essa questão da cabeça, dos manipuladores, é uma coisa, é um adereço, como eu disse, né? Nunca fiz. Então você vai descobrindo ali como que você faz. E muito gostoso, assim, porque o elenco todo topou, é muito difícil para o ator, né? Ele ter a visão comprometida, né? Eu acho que ainda vão reclamar um pouquinho para mim, assim, ou de mim, quando rolar a luz, né? Porque quando a luz incidir, a gente ainda não sabe. Eu tenho ideias, já fiz outros trabalhos fechando olhos de atores, mas vamos ver como é que eles vão se comportar, porque realmente a luz muda muita coisa, né? Acho que é isso. Então convido a todos para assistirem o espetáculo da Janela ao Mar. Meu nome é Kleber de Oliveira, nome artístico. Eu sou visagista, caracterizador, trabalho com cinema, teatro e afins. Tchau! Quer que eu repita? E o que você faz? O que é um visagista? O visagista, o caracterizador, o visagista é uma particularidade, é uma parte do meu trabalho, né? O visagista, ele trabalha para transformar, seja no sentido da beleza, né, de trazer mais beleza, entender o seu rosto, e o que você quer passar como identidade, e a gente transporta isso para o espetáculo, né? É um termo que tem sido usado muito nos espetáculos, mas eu não acho nem que é o termo mais adequado. Eu acho que o termo mais adequado é caracterizador mesmo. O caracterizador, ele se aproveita do visagismo para fazer essa transformação. Então você diria que o visagismo é mais uma ferramenta do que realmente... Sim. Um termo que eu entenda que deva ser o termo correto para ser usado, mas é o que tem sido usado no teatro. E aí, como é que foi o processo dessa criação para o espetáculo da Janela ao Mar? Eles já vinham trabalhando há algum tempo, né, com a pesquisa, a criação, já tinham algumas ideias, né, para me oferecerem como ferramenta de trabalho. E uma coisa que é muito bacana sempre é o jogo que a gente tem, principalmente com o figurino, né? Eu acho que o visagista, caracterizador e o figurino andam ali lado a lado, né? São muito primos, né, nessa história toda. Então, a gente tem aqui a Arlete Rua, que é a figurinista do espetáculo, que é maravilhosa, trouxe um trabalho lindo nesse espetáculo, delicado, com tingimentos, né, suaves, e que dão essa forma
essa plasticidade bem bonita que o espetáculo tem, junto também com a cenografia que é do DIR, né? A gente quando fala a gente não trabalha isolado, né? Tipo, o meu trabalho, ele está muito conectado com o trabalho da figurinista e o nosso trabalho conjunto está muito conectado com toda essa criação, né? Que vem junto com cenografia, iluminação e todas as coisas que o diretor pensa, o diretor de arte pensa e que a gente tem que fazer. É como bater um bolo, né? Você joga farinha, joga o fermento, cada um de nós é uma pecinha, é um pouquinho disso, é um pozinho desse, né? Que vai misturando e faz essa massa de bolo, que é o resultado final. E sobre os personagens, o diretor de arte já tinha te passado a ideia do que ele planejava, o resultado final que você criou agora, ele se parece com o inicial que você montou lá no começo? A gente vai montando, né? Um quebra-cabeça, né? Geralmente tem uma ideia, uma proposta, uma ideia, né? Que não chega a ser uma proposta para o visagismo exatamente, que vem da direção, né? E da direção de arte. E a gente vai somando com todas as coisas que a gente vai pensando para esses personagens. A gente tinha aí uma ideia, porque um personagem principal, ele também é um boneco nesse espetáculo, né? O boneco é ali uma forma animada que está presente como uma figura, assim, incrível durante o espetáculo inteiro, né? Através da mão dos manipuladores. E a gente, quando começou a criar, a gente pensou em trazer alguns elementos do boneco, né? Eu falo mesmo elementos visuais, né? Algumas características do boneco, como é a sobrancelha do boneco, o que a gente joga para esse ator, né? Para o rosto desse ator, né? Então a gente trouxe algumas características, a gente meio que no começo foi transformando ele mais em boneco e a gente foi tirando alguns elementos. Hoje mesmo ainda vou tirar um elementozinho, vou suavizar para que ele não seja exatamente o boneco, mas seja uma representação desse boneco de alguma forma, né? E aí, como a gente tem a mãe também desse ator boneco, a gente trouxe alguns elementos também que se associam a isso, sabe? Para essa mãe, com mais sutileza ainda, né? A ideia no personagem principal era o rosto dele se assimilar mais a ser um boneco? Ter alguns elementos, como se ele pudesse ser o boneco, porque ele é o boneco em cena. Uma cena ele é o boneco, o personagem boneco, e outras horas é o próprio boneco que está em cena, né? Então a gente fez essa brincadeira de trazer elementos do boneco para ele, né? Ele é o boneco, supostamente seria isso. Só que a gente não quer trazer essa representação total, né? Porque é humano, né? A história é muito humana, né? A história é muito, muito bonita nesse sentido. Uma história que traz um contexto social necessário. Então, trazer o boneco, esse personagem boneco, para o ator é muito interessante, mas ao mesmo tempo é interessante também que ele seja humanizado, sabe? Porque a gente está falando de histórias de humanos ao mesmo tempo. E aí a mãe traz esse senso também de, ao mesmo tempo que é uma peça de atores, dela também integrar o mundo do boneco, né? Pela interação que ela tem com o boneco. Sim, acaba sendo um pouquinho, né? Então a gente trouxe alguns elementinhos, tem um olho ali que é mais arredondado, que traz um pouco essa figura também. Com mais sutileza, porque a gente carregou um pouquinho mais nele, assim. Quais você diria que são esses elementos que assemelham ao boneco? A sobrancelha, por exemplo, a gente marcou realmente a sobrancelha dele como se fosse do boneco. O figurino trouxe o óculos, que se assemelha ao óculos que o boneco usa em cena. Então, são algumas características aí, né? O olhar, né? O olhar mais arredondado. Então, a gente provocou isso também no ator, né? De ter esse olhar mais redondo, né? Mais boneco mesmo, como as figuras de bonecos que a gente conhece. E quando você foi para os manipuladores, qual era a ideia inicial sobre eles, sobre o que você faria com eles?
Na verdade isso aí veio muito da ideia do Ângelo, que é o diretor, né, Ângelo Faria Turci. E ele tinha essa ideia de uma certa anulação desses personagens, desses atores, mas ao mesmo tempo eles estão muito presentes o tempo inteiro, né, porque eles estão manipulando, né, ali todo o tempo. Então ele queria essa anulação, tanto que o figurino trouxe uma espécie de máscara facial, que é quase uma viseira ao mesmo tempo, que tira um pouco esse olhar, né? Essa expressão do ator, né? Então, ao mesmo tempo que ele queria essa anulação, ele queria criar uma tensão e uma tensão no sentido de trazer essa força diretamente para a mão dos manipuladores. Então a gente brincou com a criação de uma maquiagem que de alguma forma interagisse com o figurino da Arlete Rua e que trouxesse um foco sem, ao mesmo tempo, tirar a força do boneco, né? Porque as mãos são muito presentes ali o tempo inteiro no boneco, manipulando. Então elas não podiam roubar a atenção do boneco, mas ao mesmo tempo a gente queria criar uma força, algo que não anulasse ao mesmo tempo, que trouxesse uma vitalidade para essas mãos, que são as mãos manipuladoras. E quais cores você foi pensando e quais você decidiu escolher? A gente escolheu principalmente o azul, que era o azul que seria tingido nas roupas, né? Que tem a diluição nesse tingimento, que traz essa coisa do mar. E ao mesmo tempo a gente percebeu que o azul nessa manipulação chamava muito a atenção e tirava a presença do boneco, e era uma coisa que a gente não queria. Então a gente foi para um tom que seria mais um marrom avermelhado, mais atijolado, e a gente trabalhou fazendo uma pele nessa mão, né, que teria mais esse tom off-white, que está no figurino. Então é esse diálogo acontecendo com figurino e visagismo e maquiagem. E nós trabalhamos esse marrom nas articulações, mais próximo das articulações da mão, diluindo, né, como se fosse uma força concentrada que realmente se expande, sabe? Então eu achei que ficou bem interessante, porque é o marrom, né, que é um tom de pele de alguma forma, e ao mesmo tempo ele está trabalhando, dialogando diretamente com o figurino, que é uma coisa necessária. E nos manipuladores, aonde você vai usar o visagismo? Vai ser só nas mãos? Eu acho que quando a gente fala onde a gente vai usar o visagismo nos atores, a gente está usando até onde a gente não bota a maquiagem. Se eu escolho não colocar uma maquiagem no rosto de um ator, eu estou trabalhando de alguma forma uma caracterização no rosto, um visagismo. É como um figurino de uma peça que o ator é nu. Se o figurinista, junto com a direção, decide que os atores todos, em todos os momentos da cena, vão estar nus, isso também é um figurino. A nudez, nesse caso, também passa a ser um trabalho de um figurinista, que escolheu fazer assim. Então, no caso, se eu não coloco uma maquiagem no rosto, eu também estou caracterizando de alguma forma, né? Mas, nesse caso, a gente escolheu as mãos, né, e os pés, que são os extremos, né? O que irradia, né, para a terra, né, para o céu, para os lados. E como é que foi a sua interação com a figurinista? Maravilhosa. Não gosto dela, tô brincando. Não, eu dou carona pra ela todo dia, não tinha nem como não gostar, sabe assim. Não, a Arlete é maravilhosa, é o primeiro trabalho que eu faço com ela, tomara que seja o primeiro de muitos. E é o que eu estava falando, né? O jogo com o figurinista tem que ser muito jogo de primos, que eu falei, né? Porque é realmente isso, né? As coisas se complementam muito. Eu, geralmente, quando penso
no visagismo, eu espero que, respeitando o trabalho do figurinista, eu espero que ele me traga uma planilha, um conceito, como ele vai trabalhar, as cores que ele vai trabalhar. Eu espero as escolhas do figurinista para depois eu fazer as minhas escolhas. Raramente, já aconteceu de ser o contrário, né? Trabalhos diferentes acontecem de maneiras diferentes, mas a maioria das vezes se dá dessa maneira, né? Eu tenho esse conceito geral da direção de arte, e aí eu espero, eu já vou pesquisando, e aí quando ela vem com a prancha dela, aí eu entendo o que eu posso fazer e onde eu posso fazer. Né? Como, por exemplo, ela já tem essa máscara no rosto que eu falei, que esconde o olhar e tira um pouquinho essa expressão que a gente jogou mais para as mãos, eu não fiz nada no rosto, porque a gente achou que não precisava. Porque eu acho que o mais legal do nosso trabalho também é não impor uma coisa que não é necessária. Isso eu fui entendendo com o tempo, né? Assim, no começo a gente quer fazer tudo, né? E acho que isso é uma coisa um pouco da inexperiência. Quando você pensa, eu tenho que botar para o meu trabalho ser visto. E, na verdade, o seu trabalho ser visto tem a ver com ele estar encaixado em todas as outras coisas. Né? Eu acho que é um pouco isso, assim. E a Arlete é maravilhosa. Eu amo a Arlete. Ela tá rindo ali, olha, Arlete. Pra câmera. E agora, eu convido vocês a assistirem da janela o mar. Meu nome é Graziana. Vim aqui assistir espetáculos. Adorei, não imaginava o conteúdo dessa peça. Toda a Redu. É uma peça infantil, mas que mexe demais com o lado paterno, materno, toda a sua família. Meu nome é Flávia e eu achei muito interessante e legal a Avenida da Bicicleta, porque ela é influenciadora que saía, conhecer o mundo. Eu acho que aquela peça, cada pessoa, cada criança, ela vai se identificar em algum momento, com toda certeza, e rever, né? Que nós não devemos reprimir, devemos deixar as crianças ter os seus desejos, suas vontades, mesmo que não sejam iguais às nossas, como pais. Vem assistir, por favor, porque é muito legal. Eu me identifiquei muito com a peça, né? Eu sou neurodivergente, então eu percebo que muitas pessoas que são neurotípicas não iam perceber a profundidade da peça, infantilzinho, mas eu entrei muito na história, eu participei muito da história, assim, eu se vivendo, né? Muito imersiva pra mim. Eu senti muito, eu chorei pra caramba na peça, me identifiquei muito. Foi muito especial. Muito feliz também, né? Com essa sutileza dessa peça, né? Que fala de inclusão, nos mínimos detalhes, né? Porque a gente pensa em uma peça infantil, vai ser rasa, e não, realmente alcança. Eu trabalho com neurodivergentes, somos uma família neurodivergente. Eu trabalho numa clínica de neurodivergência aqui em Niterói. Então, assim, nos representa cada criança que eu cuido, que eu tenho amor, carinho, e realmente é um outro mundo, né? O mundo tem que estar preparado para esse grande mundo dos neurodivergentes, né? Porque é um mundo extremamente rico e o mundo ainda não está preparado para nós. Que menina, Jota! Ela disse que além daquela linha lá longe tem um lugar onde tudo de bom acontece. Não tem nada de bom além daquela linha, Jota. Só uma cidade, um país, uma ilha, um país cheio de gente. Naquele país várias têm janelas assim que nem a gente? Muitas, eu acho. E elas são altas como a nossa? Algumas sim, outras não. Tem até aquelas meio tortas, sabe? Mas depende do dono da janela. Mamãe, por que a nossa janela é tão alta assim? Para nos proteger do que acontece lá fora. Você é menino ainda. Quando crescer, vai entender. E demora? Pra quê? Pra eu entender. Uma vida inteirinha ou duas. E quando que eu vou perceber, hein? Que menino? Eu já cresci. Eu sei lá. Pergunta torta. Vai procurar alguma coisa pra fazer? Mamãe, quando eu encostar minha mão lá no céu, lá no azul, lá em cima, quer dizer que eu posso parar de crescer? Jota!
me deixa arrumar essa bagunça, vamos? Recolhe esses desenhos, tá tudo espalhado por todo lado. Você me pare de fazer perguntas sem resposta. Vem cá. Veio voando, entrou pela janela. Assim, do nada? Assim, do nada. Mas assim, do nada? Foi bem assim. Veio voando, entrou pela janela, que eu tô ouvindo, né? Aí ela me de pegar, machuquei a mão, passei a mão na testa, ficou sangrando, a mão mexe, eu tinha machucado, mas não tinha. A mão é mais fácil de consertar. Já a cabeça demora um pouquinho, mas conserta também. Conserta sim. Vai dormir, fecha essa janela. Não, eu nem vou. Nem vou. Mas é certo? Essa janela aberta a essa hora? Ué, a janela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Como é que você tem hora? Vai ficar com a janela aberta? O que você acha? Eu? Acho inexplicável. É inexplicável. O mar ele é tão grande. E mesmo assim,
cabe inteiro aqui dentro dessa janelinha. Agora eu quero ver eles machucarem.
brinca de machucar. Como você cresceu, até onde vai? A mamãe quase não consegue mais te segurar. Você quer dormir na sua casinha preferida? Jota, me escuta. Pensa, nenhum muro é tão alto assim, nem tão frio e nem tão forte que as ondas do mar não possam entrar. Jota, me escuta. Ouça.
um mundo novo. O que você está esperando? Eu não sei. É só seguir a linha do horizonte. Então eu tô pronto. Vai ser marinheiro no meu barco seguido do mar. Sou eu mesmo, meu timoneiro. E vou sem âncoras, sem marinheiro no meu barco seguido do mar. Sou eu mesmo, meu timoneiro. E vou sem âncoras, sem marinheiro no meu barco seguido do mar. Sou eu mesmo, meu timoneiro. Você vai comigo, mas dessa vez eu sou o capitão. Amor. Ei.